que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Olha, 11h04. Você pensou que a gente não fosse entrar no ar, né? Não. O Roberto Carlos está aqui. Não sei porque eu chamo de Carlos Roberto. Roberto Carlos Carvalho Pereira. Carvalho. Eu vi, parece alguma coisa meio que Aguiar. Betinho Aguiar. Apelido dado pelo nosso querido ali. Bom dia, Roberto Carlos. Bom dia, Pai do Senhor. Carvalho, e pode nas horas vagas também ser chamado de Aguiar. Pode ser Aguiar um pouquinho. Olha, 11h05. Daqui a pouco, o doutor Hernando Crick já regressou da sua viagem no Rio de Janeiro. Estaremos aqui abordando os fatos da semana, variedades, e também a palavra de Deus será também trazida na manhã desse dia. Creio que Deus vai continuar falando, porque tem sido assim ao longo desses quase 10 anos que o nosso diretor responsável, o doutor Hernando, tem nas manhãs de domingo abrilhantado aí com esse programa que é um elevo espiritual para as nossas vidas, as vidas também daqueles que nos ouvem. Mandar um alô para a Laje do Muriaé, Muriaé também, vai e sai. Então chega lá também, Luiz, vai e sai, né, Luiz? Vai e sai. Olha, você pode também ligar para o 3824-1410, Rádio Itaperuna M. Você tem sugestão? Eu vou chamar até o Roberto Carlos para dizer que nós temos uma novidade hoje. Como é que você pode enviar sugestões para o programa? Ô, Roberto Carlos, tem uma novidade hoje. Vamos lá. Além agora do YouTube, né, que a gente já tem na Rádio Escola Bíblica Dominical, programa Ponto de Encontro, que você vai estar vendo toda semana, né, os vídeos do programa que aconteceu aqui, né, agora provavelmente está entrando no domingo mesmo, né, hoje na parte da manhã já está disponível. Então, se você quiser assistir antes de ir para a sua escola dominical, depois, na hora do almoço, fique à vontade. O programa de semana passada já vai estar disponível hoje. E agora a gente também vai estar disponibilizando através do Facebook. O Facebook, é a novidade. Isso, agora a Rádio Escola Bíblica Dominical tem o nosso Facebook, né? É só você procurar no Facebook Rádio Escola Bíblica Dominical ou Programa Ponto de Encontro. É só um detalhe que o Rádio Escola é junto e o Bíblica Dominical também é junto. É só você procurar esses dois. Ou o Programa Ponto de Encontro normal, que dá para achar lá o nosso Facebook e os vídeos. Eu vou estar compartilhando, né, os vídeos do YouTube, vou estar compartilhando lá também no Facebook. Então, além do nosso trabalho que você tem brilhantemente, né, editado no transcorrer das semanas, no YouTube, Escola Bíblica Dominical Ponto de Encontro, então Escola Bíblica Dominical Ponto de Encontro, ou Rádio Escola Bíblica Dominical, você vai encontrar lá os programas já editados, né, com matérias muito interessantes. Agora, você pode também, conforme a novidade que o nosso irmão está trazendo aqui, acessar também no Facebook, né, que fica até mais... Isso. E o Facebook ele vai nos dar uma ferramenta muito boa de interação, que você vai poder enviar mensagens para o nosso Facebook e a gente vai estar interagindo ao vivo aqui, né? Assim que você enviar a sua pergunta, ou questionamento, ou opinião, o que você quiser, né, falar com a gente vai estar lendo aqui ao vivo para você e respondendo na medida do possível. Tem uma surpresa, aguenta um pouquinho, daqui a 2 minutinhos tem uma surpresa aqui no programa hoje. Eu gostaria de abrir o programa com um pensamento. E eu queria compartilhar com os irmãos, você que está também ouvindo a Rádio Itaperuna, as quantas anda o mundo que nós vivemos, que você e eu fazemos parte, a civilização do século XXI. Me chamou a atenção na quinta-feira um garoto de 3 anos, uma das grandes cidades da China, foi resgatado num trânsito intenso. E o que me chamou a atenção, o pequeno andava tranquilamente em velocípede, em meio àquela multidão de carros. E na contramão.
E me chamou a atenção. Você está ouvindo uma voz, você está ouvindo? Você vai ver aqui. Mas foi algo assim que assustador. E de repente, 3 coisas me chamaram a atenção. O Dr. Hernani, que acaba de chegar do Rio de Janeiro, tem novidade hoje. Onde estava a mãe daquela criança? Outro fato me chamou a atenção. Outra pergunta, então. A indiferença daquelas pessoas, que coisa assustadora. E outra coisa me chamou a atenção. A reação daquela criança. Porque hoje, nos dias em que vivemos, qualquer criança hoje está presa, né, ao seu joguinho eletrônico, não é mesmo? A um celularzinho. Aquela criança me fez lembrar que criança, devia ser criança mesmo, né? Brincar com criança. E ela saiu livremente com o seu velocípede, achando que estava, quem sabe, no quintal da sua casa. E eu fiquei assim, impressionado com aquela... Parece, doutor Hernani, que é uma cena que não é tão comum nos nossos dias, a criança brincar. E eu quero me reportar também há um tempo, uns anos atrás, em que saiu uma matéria dos Gideões, em que crianças do Oriente Médio, pegando em armas com 8, 9 anos, e de repente elas diziam assim, gente, nós só queremos brincar. E quando agora aparece garota andando de velocípede, eu pensei assim, gente, mas essa não é a vida de uma criança, doutor Hernani, brincar? E ele achou, olha, eu estou no meu habitat. Saiu com o seu velocípede de uma cidade grande da China, e essas coisas me chamaram a atenção. Vou repetir rapidamente. A mãe da criança. E depois ele quis agredir a criança, ainda bater na criança. As pessoas insensivelmente passavam, só desviavam daquela criança. Filhote de leão. Na verdade, um filhote de um urso brinca como se nada tivesse acontecendo. Mas o leão não deixa de ser uma fera. Entende? E a criança não deixa de ser um homem. Quando criança, é como se ela não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, como criança, ela passeia no meio da rua como um boi passeia. Se torna como animal, como se fosse um animal. É um animal comum, sem nenhum problema, sem nenhuma maldade. O boi, ele passa na sua frente num trânsito intenso, como se ele estivesse na casa dele, no pasto dele. Mas eu estou aqui a abordar a inocência da criança, a pureza. Mas é criança. No mundo de hoje é tão difícil ver essa... Nós, servos de Deus, deveríamos agir como criança também. Eu trouxe pesado, não estava nem aí, aquilo, né? Ele não estava aí porque é uma criança assim mesmo. Ele devia achar até interessante aqueles carros vindo contra ele, passar do lado, né? E de repente chegou o guarda. Na verdade, pegou a criança. Não sei qual foi a reação. Talvez... Ele deu uma bronca na mãe, né? Não, talvez a criança não tivesse nem gostado do que fez. Ele falou, aqui estava tão bom. Já a mãe chegou... Aí, infelizmente, a gente não sabe do diálogo. Não onde estava a mãe, o que o guarda falou para ela, entendeu? Como é que só, não sei qual. O doutor, mas a imprensa diz que o guarda chamou a atenção dela. E é por isso que a Bíblia, né, doutor, falando em criança, a Bíblia não permite batizar a criança porque ela não sabe discernir o bem e o mal. Não tem opinião própria, decisão própria. Por isso Jesus foi batizado com quase 30 anos. 30 anos, Olha, minha reflexão, vídeo com Maria, ele foi levado ao templo para ser apresentado. Mas para batizar ele foi por si mesmo. Não foi só apresentado, não. Ele foi levado ao templo para ser apresentado e... consagrado. E trocado. Trocado. Porque, gente, você que está escutando do outro lado, a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o povo de Israel ficou devendo a Deus todo o primogênito. Todo o primogênito pertencia a Deus. Deus foi que poupou. Então, quando nascia um filho, aquele filho, a partir de então, tinha que ser trocado. Se fosse pobre, a família, uma pombinha, não tem problema. Um casal de rolo. Um casalzinho de rolo, não tem problema. Se fosse um rico, olha... Aquele bezerro aqui é do Senhor. Pastor, é oportuno isso aí. A gente lembrar que tem uma teologia dizendo que Jesus era riquíssimo, né? Mais tarde ele tinha uma casa na beira da praia, então sugere que era, pela casa ser grande, que fosse uma mansão. Mas qual foi a oferta que os pais de Jesus apresentaram lá no templo?
Esse é que é o problema. Quer dizer, ele sendo Jesus o Criador, olha só, dos céus, da terra e de tudo que neles há, ele foi trocado por um parzinho de rolas. Então sugere que a família dele era riquíssima? Nosso pai não tinha nada. É verdade. Jesus se fez pobre, né? Não Para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Eu queria- se tornou pobre. Aproveitando essas mentes férteis que estão aqui nessa manhã, que são bem arejados pelo Espírito Santo, só pode acontecer isso. Pastor Hernani, e que leitura o senhor faz assim, dessa cena, por exemplo, que chamou a atenção da imprensa mundial, da mídia? Enfim, as pessoas ficaram assustadas com aquilo. A gente pode citar também aqui a indiferença das pessoas, assim, diz alguma coisa, uma cena, mesmo no mundo que vivemos, né, de tanta insegurança, as pessoas nesse corre-corre, mas justifica... Em país aquela atitude. subdesenvolvido, né? País subdesenvolvido, né? Não, mas eu digo assim, justifica aquela cena, as pessoas passando como se olhar para a criança assim, indiferente. Eu nem vou... Quase que um anjo atropela Eu ela. não vou nem colocar que dizem que os orientais são assim mesmo, zen, né, tá tudo legal, não são de Sem nada. transparecer sentimentos, mas qual a leitura que o senhor faz dessa cena que a gente está relatando aí? Ô Celso, existe uma coisa que eu sempre ouvi. Isso aí é um negócio da China. Tem coisas que só acontecem mesmo. É porque eles viram a criança atravessar, poderia ter descido do carro, Ninguém. socorrido a criança, ninguém. Ela fez zigue-zague no perigo. Eu me lembro do que o Senhor Jesus falou, Celso, vendo aquela Amém. cena. Ele disse o seguinte, que nos dias de Noé, eles só perceberam o perigo do dilúvio quando Noé entrou na arca. Até Noé construir a arca, até o Noé pregar a palavra de Deus, o justo Noé, reto Noé, temente Noé, as pessoas não davam crédito, não perceberam o perigo. Olha só, o mundo hoje também, realmente todo mundo viu essa cena que você está falando aí, você entendeu? Mas alguém, nada, as pessoas não percebem o perigo. Aquela E criança... os carros não estavam em alta velocidade. Não, não percebe. Não, e outra coisa também, doutor, a indiferença que as pessoas têm hoje é um perigo, né? É um sinal. Jesus falou, por A multiplicar a indiferença é iniquidade, um né? sinal, não é um perigo. A indiferença hoje é um sinal da vinda de Cristo. Mas o perigo que Porque você... Que vai ser como nos dias de Noé. Exatamente, por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo esfriado. Mas o perigo E que até de crente também. Exatamente. Né, quase todos. Envolvendo a igreja crente também. todo mundo, quase todos. Doutor, né? mas eu quero dizer que o perigo, eu não consegui constatar isso, visualizar isso, ter um raciocínio. Essa Gente, percepção do missionário Celso, ela é importante. Mas aí eu pergunto a você, e se fosse um boi passando, alguém notaria? pois é, e aí? Você está entendendo o que eu tô Coisa da falando? China mesmo. Coisa da China. Um belo cavalo de raça, por exemplo, de repente até tentasse para coisa isso. da China. Boi. Agora, por exemplo, um boi lá, se fosse na Índia, um boi passando, você se ajoelhava e fazia reverência ao boi ou à vaca. Porque é um Deus que está O passando. elefante, qualquer coisa. Na Índia é assim, né, velho? Eles chamam isso de transmigração. Que o cidadão morre e depois reencarna. Olha Lá só. não mata uma barata, um rato, Nada. Mas segura aí, doutor Hernani. É verdade. Tudo é fruto da reencarnação. A O gente nome vai- é transmigração. A gente vai até abordar, se houver Aborda, tempo, então. dentro do programa, algumas coisas que aconteceram na semana, como a festa dos mortos no México, sabia? Que coincidentemente ouvi falar, ela vem na data do Halloween. E acharam, ó, isso não tem nada a ver com Halloween. Nossa festa é uma festa religiosa. Olha só. A gente vai abordar aqui no transcorrer do programa, enquanto no México eu tenho essa festa dos mortos, em que eles reverenciam crianças que morreram, até os adultos, como se Fazem voltassem aqui, né? Fazem churrasco perto da sepultura, colocam cigarro na boca dele, Eu vou chamar o doutor Hernando daqui a pouco. como se fosse estivesse vivo. Né? Comentar isso. E já no Brasil tem a famosa vaquejada, que não é uma festa religiosa, mas até disseram uma festa esportiva. A gente vai falar do programa hoje. Já pegando. Prometo. 11 horas e 16 minutos. Vamos mandar um alô. Na abertura do programa, alguém disse assim, olha, a irmã Lielza está escutando lá, você não pode dizer. É muita gente.
Irmã Neuza, sinta-se abraçada nessa manhã aí pelo programa Ponto de Encontro. E já vou mandar também os parabéns para a Thalita, que faz aniversário hoje, e também a irmã Valéria, lá de Minas Gerais, que hoje completa mais um ano de vida. Vamos fazer um pacote? Pessoal da SEAB Alta, SEAB Baixa, tem gente que queria conhecer o doutor Hernando. Quem é ele? Queria ver ele. Vem aqui na rádio. O doutor... Ô Celso, eu também quero mandar um alô, um abraço, né, para os meus queridos, os nossos queridos rádio ouvintes. Gente, como é difícil hoje você falar com relevância, falar daquilo que é importante para você. O que tem de tiririca nesta vida, está entendendo? Falando tudo e não dizendo nada, é uma coisa impressionante. Da Ibope. E da Ibope, rapaz. O cara tem... É interessante. Por falar nisso, Celso, eu acho que devia ser o seguinte. O Tiririca devia ser candidato a governador? Sim, por que não? Devia ser candidato a presidente? Sim. É porque pior não fica, né? Não, por que não? Agora, o que é errado é o Tiririca ser candidato a senador, por exemplo, e ter 2 milhões de votos e por causa disso levar, entendeu? Arrastar com ele 20 senadores, 20 deputados. Isso que é errado. Agora, se ele entrasse e só ele, deu para compreender? Certo. Mas então tem uma malandragem. Alguém vai na aba também. Na política, os caras que têm grana mesmo, você vai ser o nosso candidato, porque você vai ganhar tantos votos, vamos investir em você e eu vou entrar. E está para acabar agora, essa área da legenda está para acabar. Já vai ter acabado muito tempo. Isso é um absurdo. É a famosa reforma política que não sai do papel, né? Parece que... Isso é uma coisa triste. Agora, e não é só o Tiririca, aí de repente aqui em Itapiruna teve até torresmo na... É. Tá entendendo? E tem pessoa que teve 1.410 votos e não entrou. Não, isso não Pessoas com 750 entraram. São as coisas que não... É o tal da legenda, né? Mas há pouco tempo mesmo eu vi uma moça, Celso. Teve um voto. Teve um voto, ela era suplente e entrou como vereadora. Um voto, talvez não tenha sido nem o dela. Deu para entender? Porque normalmente o candidato não vota nele. Mas uma pergunta, por que não se muda isso? Há anos a gente vai falar dessa questão da... Porque se chama Brasil. Está aparecendo alguém... Esse sistema político tem prejudicado o Brasil, você vê bem. Agora o governo, você deve estar em pauta aí, né? Vão pagar dinheiro dos aposentados e pensionistas. Então observe bem que, para que um Fernando Henrique ganhar um salário de presidente da República se não está exercendo o cargo? E outros mais. Por isso que falta dinheiro no Estado, falta dinheiro na saúde, falta dinheiro na educação. Verdade. Mas então, gente, olha, o programa Ponto de Encontro é isso aí. 3 meu alô. Dá um alô, sempre. Meu alô. Vai lá pro seu porque, alô. Então o programa Ponto de Encontro é um programa que está no ar, eu creio que pela graça de Deus. Somente. Porque não é um programa com patrocinadores. O patrocinador aqui é meu Deus. Amém. Por isso que esse programa se chama Jeová Nissi. E quer dizer, Deus é a minha bandeira. Minha bandeira quer dizer que Deus é o meu alvo. Eu não quero errar esse alvo que se chama Deus. Deus é antes e depois de todas as coisas. Deus é tremendo. Então, o meu abraço, meu querido rádio ouvinte. Eu sei que você me ouve de longe. Não é? E eu gostaria, né, de dar um abraço fraternal pessoalmente em você. Tem gente que não te conhece, doutor. É verdade. Mas o São Mateus falou, pastor, como é que eu faço para ver o doutor? Não, ó, tem 2 lugares. Ou você vai na rádio ou na igreja dele. Não, mas tem que ser o terceiro do ou YouTube. no YouTube. Você esqueceu do tubo? Tem um tubo. E Facebook também agora. Agora vai ficar mais fácil, porque tem o Face. Deu para entender? Então um abração para todos vocês, não só aqui do centro da cidade, da chamada Pedra, na verdade, mas também dos bairros, também dos distritos de Itaperuna e também de cidades adjacentes, né? De Minas Gerais, do Espírito Santo, né? Eu fico muito feliz quando eu ouço, estamos ouvindo esse programa aqui em Alegre. Lá em Alegre. Então, que Deus te abençoe. E eu quero mandar um alô agora, um abração para o Jorge Ramos, né? O Jorge é membro lá da igreja, mas eu acho que esse membro ele deve ter sofrido algum acidente, porque esse membro parece que caiu. Tem isso, né? Porque a Bíblia fala que a igreja é um corpo, né, Celso? Agora,
Você já viu, por exemplo, membro viver fora do corpo? Ah, Tem como é não? difícil. Nós Vai definhando. na verdade, uma fruta que você tira da árvore tem duas tendências. Se estragar, né? Agora, e o corpo vive sem o membro? E o corpo vive sem o membro? Vai ser O corpo completamente... vive sem o membro, mas o membro não vive sem o corpo. Isso é importante o pensamento. Olha, o corpo, que é a igreja, ele vive sem o membro. Mas o membro não vive sem o corpo. É como essa Ele mão. morre. Cortou essa mão fora, Não tem jeito, ela vai morrer. morre. O corpo continua. Agora, acontece o seguinte, o corpo vive o seu membro, Fragilizado. vive, mas sofre. Fragilizado. Só. O corpo sofre. Porque eu fico pensando, ô Nilo, como é importante uma unha. Verdade. Quando ela encrava, você vai ver como é que ela encrava. Como é importante um cílio. Não tem o cílio nos seus olhos? Por que o cílio é importante? Só? É uma defesa também, não é? É interessante, não é? Os cílios, Já disse. quer dizer, quantos ciscos cairiam nos seus olhos e são rebatidos pelos cílios? Mas você me dá licença agora? Do Celso. Eu fico olhando, mas que perfeição é esse Deus, né? Esse Deus é maravilhoso. Você Os mínimos fica detalhes. olhando assim, gente, por que eu tenho... O pastor na escola bíblica dominical falou uma coisa interessante, escola dominical hoje, disse assim, olha, gente, tudo que Deus faz é tão perfeito. Gente, eu tenho 2 ouvidos, uma boca. Deve ser para eu. Ele conhece o homem na gestação, né? Deve. Crente ou não, ele conhece o homem na gestação, né? Deve ser para eu escutar mais e falar menos. Eu tenho 2 bocas, tenho uma boca. É verdade. Não tem como o homem fugir dele, ele conhece o homem na gestação. Né? Pastor, mas não é uma coisa interessante? Por que eu tenho 2 orelhas, 2 ouvidos? Né? Mas, ô Celso, mais interessante do que você está falando aí, que o ouvido para escutar, eu acho muito interessante que quando você dorme, Adormece tudo. você não escuta, Celso. Era para continuar escutando, né? Fala sério. Você Parece que dormiu assim, desliga assim um... Olha, agora, por que mecanismo? É verdade. Então é uma ciência, entendeu? Tão profunda, tão maravilhosa, quer dizer, assim, como é bom louvar a Você me Deus. fez Né? lembrar, doutor Hernando, que o povo de Israel e alguns povos não cristãos diziam assim, vamos pecar, vamos servir os deuses estranhos, porque Deus não nos vê. Aí vem a resposta de Deus, aquele que fez o ouvido Aleluia. não ouvirá? Aquele que fez a boca não ouvirá? E eu tenho um pensamento, ouvinte, você que está do outro lado, como você é uma obra-prima de Deus, né? Obra-prima. E valoriza Mas- então. Ô Celso, então eu mandei um abraço para o Jorge Teixeira, Ramos Teixeira, né, que é membro lá da igreja, né, ele fez aniversário dia 24 de outubro. E também o meu querido Dione, um jovem lá da igreja, né, está sempre ali atento, eu gosto muito de Dione por isso, rapaz. Ele costuma sentar nos primeiros bancos da frente e fica atento, assistindo aos trabalhos, ao estudo bíblico, à escola bíblica dominical, né, e é um jovem que daqui a um bocadinho, ele está lá na frente. Com certeza. Está lá na frente, né? E eu quero mandar um abraço, um alô e parabéns também para o Dirley. O Dirley, agora no dia 1º, hoje é dia 6, né? O Dirley, no dia 1º de novembro, ele completou mais um ano em sua existência. Dirley, você sabe que ali na igreja você é lei. Você é lei. Você é uma pessoa muito querida, muito amada. Eu respeito muito o Dirley, um homem de briga mesmo, tá entendendo? Homem valente o Dirley, não é? Dirley, vá em frente e estenda o meu abraço também para o meu querido José Hernani, meu xará também. Deus abençoe vocês, aniversariantes, e os demais aniversariantes também da semana sejam abençoados, visitados e maravilhosamente iluminados pelo Senhor. Amém? A gente pode fazer uma oração pelos aniversariantes? Vamos lá, pastor Lino. Vamos. Grandioso Deus, querido Pai que estás no céu, abençoe todos que estão aniversariando essa semana, hoje, enfim, que a tua bênção seja cada um sobre eles. E que cada um venha reconhecer essa dádiva que o Senhor Deus tem nos proporcionado a viver aqui nesta terra, período de preparação para a vida eterna. Que a tua bênção seja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai dar uma acelerada aqui no programa, 3824-1410, você pode também telefonar e sugerir alguns temas. O nosso irmão Paulo de Portugal sugeriu que nós falássemos no transcorrer dos programas sobre a pornografia. É um tema relevante, não é, doutor Hernani?
Pornografia. O que ela pode influenciar, digamos, uma civilização, o que ela pode também causar de males, se é que ela causa males, né, a uma sociedade. A princípio, pastor Dini, como você vê essa questão da pornografia? A pornografia é um fruto da carne que está na Bíblia, que quem pratica e morre nessa prática, condenados serão ao fogo eterno. Tá? Mas também traz traz um mal sobre a sociedade, porque a pessoa se denigre a sua imagem da família, da sociedade, do seu corpo, do seu próprio corpo em si, que é templo do Espírito Santo, e não vai ser mais templo do Espírito Santo, vai ser templo do pecado. E quem é o autor do pecado, né? Satanás. Então tudo de mal pode cair sobre essa pessoa, tanto na vida cotidiana, como na vida espiritual. Então são momentos de prazeres para a pessoa perder a eternidade. Vendo no dicionário, pornografia, designação pejorativa de qualquer material, figuras, escritos, filme, fotografia, etc., que tem um caráter de devassidão, licenciosidade, imoralidade. E eu me lembrei que Davi, em certo lugar, disse assim: olha, não porei coisa imunda perante Salmo os meus olhos. 101:6. 101:6. Você está com a Bíblia em casa? Dê uma lida. 101:6. Não porei coisa imunda. E aí eu fico pensando, isso é uma porta de entrada para a pedofilia? Pornografia é uma coisa que está muito em voga. A pedofilia não sai das manchetes. Que recado a gente pode trazer nessa manhã acerca desse assunto que é recorrente nos meios de comunicação, na mídia, doutor Helena? Ô Celso, eu entendo, a palavra de Deus ela diz o seguinte: aquele que diz que é religioso, mas não refreia a sua língua, antes a religião dele é vã, é inútil. Porque eu trabalhava na Bemilos, Rio de Janeiro, eu era médico do trabalho lá na Bemilos, e uma senhora que trabalhava lá dizendo que trabalhava com uma entidade. Ela incorporava uma entidade. E me dizia ela que quando ela incorporava aquela entidade, a entidade falava um monte de palavrão. Olha só que interessante. Falava um monte de palavrão para ela, dela, etc, etc, e saía. Aí eu disse para ela assim: e a senhora acha que essa entidade é de Deus? Falando palavrão? Se fosse o Espírito de Deus... Olha o contrassenso. Entende? Então, ô Celso, olha, amigo, se você é do mundo, abre a boca mesmo, fala o palavrão que você quiser, a hora que você quiser, onde você quiser. Você tá entendendo? Se você é do mundo. Agora, se você é um crente, é um servo de Deus, refreie a sua língua do mal. Refreie-se do língua. Porque, pelo que a gente fala, nós seremos julgados. Qualquer coisa que você fala, você vai ser julgado. Agora eu fico pensando assim, o Espírito Santo, Celso, não está morando em você? Olha só. Agora, se você estiver falando um palavrão, quem está falando palavrão? O Espírito Santo que o Espírito Santo está falando palavrão também, isso, mano? Jesus? Que é isso? E olha a gravidade. Agora, uma coisa muito séria. E aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? E se você não tiver o Espírito de Cristo, você não é dele. Você pode ter a religião que você quiser. Agora, eu falo, se você não é um servo do Senhor, olha, se eu fosse você, eu falaria bastante palavrão também. Agora, doutor... Agora, se você é um servo do Senhor, não fale palavrão. Você falou uma coisa importante. Você está ofendendo a Deus. Que, para mim é uma máxima, tá? Para mim, é uma máxima nesse assunto aí, porque o diabo não pode esforrar em Deus, não pode esforrar no Espírito Santo e não pode esforrar em Jesus, porque são maiores do que ele. E nem nos anjos fiéis que ficaram. Ele quer, o alvo dele é quem? É o ser humano. Então usa a pessoa para tais práticas. Pastor, então com relação à pornografia, também se colocou aqui que tem a ver com os olhos, aquilo que eu vejo. E a gente vê que hoje, por exemplo, em nome da sétima arte, que é o cinema... A Tiago falou isso, né? As pessoas se despem, né? Não, eu estou fazendo isso profissionalmente, né? Inclusive, né? Tiago falou isso, alguém quando é tentado, não digo que sou tentado por Deus, mas cada um de vós é tentado. Quando atraído, o que atrai? É os olhos. Engodado... Pastor, prostitui-se comercialmente, profissionalmente. Agora eu vou fazer uma pergunta. O que os irmãos também diz a palavra de Deus que tudo o que você fizer por meio do corpo
você vai ser julgado também. Exatamente. As garotas de programa, elas pensam que não tem preço. Agora elas cobram um grande preço, né? Para pagar Porque depois. tem garota de programa que merece um alto preço, né? Mas depois elas recebem um alto preço, mas depois vão pagar um alto preço. Se não se converter em O vida. pior pecado, Celso. Pessoal, não tem esse negócio de pecado, pecadinho, pecadão, não. O pior pecado que existe é contra o corpo, Celso. O roubar não é tão grave quanto você oferecer o seu corpo para a prostituição. Matar não é tão grave. Porque é um pecado que você comete fora do seu corpo. A filha da Grécia brigou com quem pastor, Feliciano Amaral não, com aquele da igreja, esqueci o nome dele, Max Miliciano, porque ela defiou o corpo, tirou os seios, enfim, você olha para ela, né, a imagem de um Mas homem. aí eu pergunto a você, o que o Marcos tem com Não, isso? mas ele foi levado ao raio Gil e lá ele perguntou, não, você sempre será uma mulher, e nunca será um homem. Mas ele não precisa falar isso. Você quer... Ele precisa falar isso. Mas é que, Ele fez o problema dela, mas aí é que eu digo, se levantar bandeiras, dá nisso aí. Mas, Celso, eu falo assim, eu não sou médico, sabe? Como dizer, eu sou médico para não julgar você, Celso. Quem julga é Deus. Deus que é o juiz. Todo mundo vai prestar conta, não é o Lewandowski, não é a Carmen Lúcia, todo mundo vai prestar conta é a Deus. E se meu nome não estiver no livro da vida, não tem jeito para mim. A mutilação do corpo, né? Rapidinho então, pastor Hernani e Lino, como Deus vê então a família hoje baseado em sua palavra, já que a gente está vendo aí uma família diferente, um novo conceito de família, já falamos aqui em outros programas. Posso falar? Sim. Estou muito falador aí. Eu acho que a família, Deus está vendo a família hoje acabada. Acabou a família. Acabou a família. Não existe mais família. Entende como é que é? Só existe ainda hoje a família de Deus. Mas até essa família de Deus está tão complicada. E Deus fala lá na revelação dos últimos dias, Apocalipse, que Deus vai fazer uma nova família. Não é mais família. Essa acabou. Porque a família que Deus criou é aquela. O homem deixa o pai, o homem deixa a mãe, e o se une a sua mulher, e os dois são uma. Isso aqui é a família de Deus. Então, se você professa o cristianismo, tem que se pautar. É isso aí. A Bíblia fala sobre o parapeito da família, né? Que é a palavra. Quando criar, fazer uma casa de 2 andares, faz o parapeito para proteger sua família. Então a Bíblia é o parapeito da família. Aí vem a grande mídia solapando a família, levando a família que não conhece a palavra, que não tem a família na rocha, levando ela o quê? Ao abismo da destruição. Mas o que o ateu vai falar da Bíblia? Você acha que vai falar bem? Ele tem que falar que a Bíblia foi um livro escrito pelo homem, ele tirou. Ele tem que falar isso mesmo, velho. Inclusive, o senhor me lembrou, doutor Hernani? A Fátima Bernardi foi uma enquete que eu coloquei esse dia na rádio. Ela disse, depois da sua separação, que casamento e prisão são a mesma coisa. Eu coloquei essa enquete, todo mundo ligou discordando dela. É por isso, Lino, que a Bíblia fala, não vos prendais a quê? Julgo desigual. A digo desigual com os infiéis. O que tem de crente casando com um bandista e quer que vai dar tudo certo? E essa doutrina ultrapassou do Antigo Testamento para o Novo, ela é válida. Então, ouvinte, olha, você faz uma análise. Os danos terríveis causados pela pornografia, decadência espiritual, moral, social, física, envolvendo até a saúde física do corpo também, não é assim, doutor? As doenças chamadas sexualmente transmissíveis envolvem tudo. Porque os chamados filmes pornô aonde? Pornô no quarto, Nós estamos aqui, tem milhares, Celso, condenados à morte no Brasil, milhares, por esse ato. Então são atos pecaminosos. São doenças chamadas sexualmente transmissíveis. E uma das que estão retornando hoje é a sífilis. É a doença tipicamente transmitida pela relação sexual. E o adolescente, que não tem instrução da palavra de Deus, os pais não têm essa preocupação, entende? Eles estão, vamos dizer assim, com doenças gravíssimas já na juventude. Porque a chamada sífilis terciária
ela vai lá para os ossos, cara. Vai lá para o fundo do corpo. A primária fica na pelezinha para dizer assim, ó, tô com um probleminha, hein? Doutor, a AIDS começou em 1981. Já morreu milhares, mais gente que nas guerras, tá? Então, E vai morrer muita Então, gente. muita gente internada Porque vai morrer. eles falam assim- Não existe cura para ela. Eles não falam para usar camisinha? exatamente. Eles não falam? Quer dizer, tá fazendo propaganda de relação sexual, não é verdade? Agora eu pergunto, como é que uma pessoa que bebe, que perde, Seus perde a sentidos censura, vitais. perde a censura, como é que se Vai lembrar de colocar vai- camisinha, enfim, paga E isso. como é que uma moça começa a beber um esquinho, não sei o que, vai se lembrar de botar, vai se proteger? É, um bocadinho está com AIDS, está com sífilis, está com blenorragia e outras orgias Mas por aí. tem um príncipe por trás disso aí que Jesus falou. Que Príncipe? não brinca, né? Que não Com brinca certeza. e está levando a nossa sociedade ao processo Jesus falou degradado. assim, o príncipe da terra está chegando. Ele falou assim, né? O príncipe da terra está chegando. Eu não tenho nada com E ele. eu não tenho nada, que coisa, né? Que Ele já está sabedoria, julgado. né? Esse príncipe está julgado. Coisa, né? E o homem hoje, Celso, está ouvindo muito mais a Satanás do que a Deus. Você falou? Não tá- Ah, Ele está exatamente. ouvindo muito mais a Satanás. Uma do correção que Deus. aqui. É degradante, né? A É palavra. degradante. Você É. falou aí, tem uma maneira de vencer. O apóstolo João diz, eu vos escrevi jovens, porque sois fortes. E já venceste. E já venceste o maligno, porque a palavra de Deus Habita em vós. habita em vós. Alô, o Então, nosso bem. irmão Paulo lá em Portugal. Tá, Ô, ele Paulo. sugeriu que nós falássemos um pouquinho aqui sobre pornografia. Creio que já foi um pouquinho que deu para a gente analisar bem os danos, né? Os malefícios que traz essa questão de, olha, em nome da arte você pode tudo. Para terminar, é isso mesmo, doutor Renan? Em nome da arte pode tudo, né? Se despir, o corpo é O forte. apóstolo Paulo falou assim, posso todas as coisas. Todas as coisas. Mas Nem tudo. nem tudo me convém. Essa é a pregação do hedonismo, né? O que importa é o prazer. É, e o resto que é se a dá. busca É do a busca do prazer, prazer. a busca do prazer Exatamente. sem consequência, não tem limite. O hedonismo é isso, entendeu? É. Você quer o prazer, mas não quero saber que ele está do lado. Isso. O que vem atrás de mim, não quero saber. E tudo tem preço. Aquilo que você semeia é o que você colhe. Não erreis. Não erreis. Gálatas capítulo 6, verso 7. Agora, É isso mesmo. não teve uma mulher chamada Miriam? Miriam. A Miriam, ela teve uma doença interessante, não, velho? Simplesmente porque falou mal de Moisés. E ela ficou leprosa. Olha a doença antiga. Tem muita gente que fala que acaba com a lepra. Como acabar com a lepra? Entende como é que é? Deles de Miriam. E alguém pediu que Moisés orasse por ele. Eu falei, não, deixa ela de castigo quando aprender. E deteve o povo de Israel, olha como é que a doença é uma coisa terrível. Ela deteve o povo de Israel durante uma semana. Ficou preso lá por causa da doença dela. Enquanto ela não foi punida, castigada, ela não ficou boa da lepra. O doutor Hernani, pastor Lino, Roberto Carlos, ouvinte que nos escuta na Rádio Itaperuna. Eu tenho um pensamento que Deus está sendo bem compassivo com a gente, porque os Ainda? mas brevemente vai acontecer aquilo que está A escrito no palavra, Apocalipse, exatamente, né? também está lá em Gênesis. A ira. Deus falou para a família, quando não chegar lá na colina, não posso fazer nada. Olha, a gente está acelerando o programa aqui, hoje tem muita coisa, eu vou pedir que entre variedades. Ah, não, gente, olha, não se Você, falou. ó, só uma parte, Não se falou. depois do arrebatamento da igreja, essas coisas estão acontecendo porque a igreja está querendo, mas depois que ela sair, aí daquele que ficar. Bem lembrado. Mas, gente, não teve outro assunto nessa semana a não ser o pacotão do pesão. Ei, Oh, meu Deus do céu. Pacotão? É, o pacotão da maldade. Meu Deus. Olha só. Olha a manchete aqui, ó. Eles vão pagar pela crise. E eu vou... Umas manchetes que me chamaram a atenção aqui. Parece que o governador levantou com tudo, né, gente? Estava sumido e tal. Aí, olha só. Serviço público se tirar peso do pacote do bolso. Aumento da contribuição previdenciária diminuirá salários do funcionalismo até 30%. Ou seja, ela contra o pacote, né, da Gente. maldade do governo pensando. olha só, essas medidas mostram que podemos enfrentar a crise com todo mundo junto. Olha o que está falando aqui. Ó, o equilíbrio fiscal pretendido só virá em 2022. E outra coisa que me chamou a atenção, aumento
só em 2022, ou 2020, aquelas, por exemplo, o restaurante, né? Isso aí não é cortar na carne, não, isso é cortar na carne dos No outros. restaurante, doutor Helena, que as pessoas, né, Mas, estavam se alimentando com R$2, né, um benefício, né, para a população de uma renda inferior. Sangria também foi cortado. Mas o que? Foi também criado um fundo de assistência às pessoas que sofreram, né, com as enchentes, no caso de Petrópolis e tal. Essas pessoas vão ficar a ver navios também. O aluguel social. Aluguel social e coisas desse tipo. Fiquei pensando, o que Eu estou falando aqui no início. Ô Celso, mas eu gosto muito da palavra de Davi. É Salmo 37, fala. Eu fui novo, fui jovem, e agora eu estou velho, mas eu nunca vi o justo abandonado. E nunca vi a sua descendência mendigando pão. Agora, se você não é justo, Celso, pode se preparar. Agora, doutor Hernando, 4 salários do Fernando Henrique, que ganha sem ser presidente, ganha como se fosse presidente, 4 salários de outras pessoas, políticos, que ganham vitalício, corta eles e jogam aí para salvar o Rio, salvar outro estado. Entendeu? Não é para colocar pior do que já está. Mas isso é uma covardia, por isso que está aí na manchete aí, né? O pacote covarde do pessoal que está aí mesmo aí. Tá aqui, mas olha aqui. Mas olha só, quando o Garotinho, Antony Garotinho, foi candidato a governador, ele foi governador 2 anos. Ele se afastou, entende? Para ser candidato. Aí continuou ganhando R$9.000, não trabalhando. Olha só. Aí a imprensa falou assim, caramba, como é que pode? O cara, 2 anos, se afastou, continua ganhando 9 mil. Ele falou assim, não, como é que fala mesmo? Eu me abdico desse salário. Isso. Eu não quero então. Aí de repente a imprensa falou assim, o Leonel Brizola, olha só, também candidato, ele foi governador lá do Rio Grande do Sul, ganha R$9.000. Ele foi governador do Rio de Janeiro, ganha R$9.000. Eu falei, peraí, esse país nosso é um país de brincadeira. Aí vem aquele ditado, na bomba eu arrebento pro lado mais fraco. É a mão do mais fraco. E eu também os fatos. Você sabe quem corrige isso? Só tem uma pessoa que corrige isso. Sabe quem corrige isso? A besta. Não vai chegar. A saída, A besta do a saída atual não tem jeito. cortar o salário desse grandão. Só a besta corrige isso. Porque ela vai marcar as pessoas e as pessoas não vão ter como enganar mais ninguém. É verdade. Então corta o salário do Lula, corta o salário da Dilma, corta o salário do Fernando Henrique. Qual é o seu salário? Vai aparecer lá na tela. Corta o salário daqueles que estão no vitalício, que já acabou o período, e passa para o Rio. Aí sim, vai sobrar dinheiro. Aí, pastor, o leão feroz de cara não vai dar moleza. Esse não vai dar moleza, não. E interessante, veio também uma manchete que, até anotei aqui, olha. Não, esse vai gostar de ver cabeças saindo do corpo, né? 30%. Não, não, pera. Sim, irmã Marinéia Moreno, SEAB, um alô para nossa irmã. Marinéia, participe também, quiser ligar 382, já ligou, né? 384-410 também. Entre lá no YouTube, que a gente vai ver matéria interessante. Bom dia, Marinéia, Deus abençoe. Amém. Que Deus possa estar trabalhando tremendamente na sua família também. Participe também, você faça como a irmã Marinéia, né? Externe a sua opinião, né? Pode encontrar isso, para te ajudar também a entender os dias de hoje, né? Que são muito maus, né, doutor Renan? Eu nunca vi dias tão maus como nós estamos vendo hoje. Depois você me dá uma folguinha, porque eu quero comentar um negócio também. Olha, o pessoal tá revoltado no Rio, tá fazendo lá campanha, tá fazendo lá, vai ter um rebuliço danado na semana. Mas em síntese é isso aqui, aluguel social, pessoa que perdeu tudo, né, que o governo estava ajudando, esquece. O ICMS, né? É só essas pessoas não saem da casa. Não sai da casa, não. O governo tem que pagar, ué. O restaurante social também. Em síntese é isso. Agora, doutor, me chamou a atenção que no pacotão, alguém está falando pacotão da maldade, mas é só interessante, alguns colunistas até abordaram, que não veiculou aí a intenção de coibir, por exemplo, a corrupção. Não, isso
Não vão mexer no salário Não, deles. e também não se criou nenhum, digamos assim, uma perspectiva de arrecadação, ou seja, é uma coisa mesmo, parece que um ato de vingança, uma coisa assim, mas parecia que a coisa já estava delineada, não, pastor? Você é muito prático assim. Quanto é que ganha um deputado? Um deputado. Somando com tudo, é Mais ou menos. somando com Não, tudo. de salário, quanto é que ganha? Ah, uns 24 mil. Não ganha mais. Deputado federal Já ganha mais. foi isso, né? Vamos arredondar, 30 mil reais. Em torno disso aí. 30 mil reais. Agora, então, Celso, significa que em um ano ele ganha quanto? 360 mil reais. Um deputado. Isso acontece que são 512 para deputado. Multiplica 512 por ver quantos milhões. E quem paga Olha eles? só, por ano. E quem paga isso? Quem vai pagar? Agora, isso é o deputado. E o juiz ganha quanto? 30 e tantos mil reais. Multiplica por tanto. Você vai paga ver. isso? Agora eu pergunto, tem previdência que aguente isso? Não existe previdência. Mas, pastor, pera um pouquinho. Então, se não se faz uma reforma, vamos dizer assim, ética, moral, não tem solução. Vamos fazer essa reforma quando? Não tem solução. Quando? Ô, Celso, Mexa no bolso deles, não Celso, mexa no meu. olha só. Os grandes. Eu vou falar aqui. Você pode falar também, Celso. Eu sou médico da Previdência Social e trabalhava, na época que o médico trabalhava mesmo, porque eu já fui plantonista do PU ali, do posto de urgência, trabalhava mesmo, trabalhava no ambulatório, não faltava, não era faltar mesmo. E se eu estivesse pagando o imposto de renda, Saláriozinho, como é que você é? sabe quanto eu recebi? Saláriozinho. Hoje, sabe quanto eu recebi? Como médico, 3 mil e poucos reais, Celso. Agora, e um deputado como a Rosiana Sarney, isso é infeliz, pô. Ela era funcionária do Senado e se aposentou com 22 mil reais. Ah, vai tomar banho, porque país é esse? Não, mas peraí, olha. Aí não adianta pacotão, não adianta nada. Vergonhoso. Ainda queriam criar a super aposentadoria dos vereadores. Você viu aquilo? Eu vi O aqui. Vergonha. O Palácio Pedro Ernesto, um troço chamado de Gaiola de Ouro. Este nome devido aos muitos atos corruptos. Ele tocou sobre a presidência, você vai tocar também ou não? Já passou. Ele falou sobre a presidência, vai tocar não, né? Porque, doutor Hernani, o Michel Temer fez um pente fino, né? Muitas pessoas que estavam trabalhando em 2 empregos estavam ganhando sem ser preciso ganhar. Sempre. Isso acontece muito. Olha, E vão ter que devolver o dinheiro. daquele Maranhão, que é o presidente da Câmara, Luiz Hernani, um filho dele, médico, olha só, era secretário de saúde lá no norte. O cara morando aqui em São Paulo. Ah, vai, tá. Mas olha só, e o que vocês acharam da super aposentadoria? Diz que na calada da madrugada estão votando lá, mas deu um barulho. A dona Tereza Berger, né, que é uma das vereadoras, né, pousou na imprensa, não, eu era contra isso, tal. Enfim, parece que não... E quem fez o projeto foi um camarada que perdeu a eleição. Mas para garantir seu futuro, fez uma super aposentadoria. É para rir isso, né? Para rir ou chorar, eu não sei mais. Ouvinte, olha, é uma situação tão É lamentável. degradante. Mas olha só, a Bíblia diz que quem é sujo, Surge-se mais ainda. quem é injusto. Pratique mais injustiça. Então você vê que E quem é santo, O santifique-se mais curso ainda. do mundo, né? É sempre para baixo. Se não for assim, A igreja sempre para cima. olha, se alguém corrigir isso aqui, que nós estamos discutindo, a Bíblia é mentirosa. Não há como corrigir, Celso. E na verdade, Você falou no final tudo aí. Se você é um cara que faz sujeira, suje-se mais ainda. Porque é engraçado, né? É um mandamento da Bíblia, sabia? Está mandando você sujar mais ainda. Se você comete injustiça, cometa mais O injustiça curso, ainda. o viver dele vai ser... Não é verdade? E o outro mandamento Vai puxar é esse, aqui. né? Você não é justo? Pratique mais justiça. Você não é santo? Santifique-se mais ainda. Os dias são para isso. É uma dicotomia, né? Para um lado e para o outro. agora, um assunto que a gente não pode deixar de veicular aqui, estamos 600 anos, é isso mesmo? Da reforma Reforma protestante. O pastor Ronaldo até abordou com muita propriedade. São 600 ou 500? 500 não, são 500 anos, né? Alguém com 600, mas Mês que vem. retificando aqui. Ano que vem. 500 anos da reforma protestante. Agora, doutor, uma coisa me chamou a atenção. Você está proibido de sonhar. Ou seja, a coisa mais
sublime que acaba coroando o amor de um casal, ou seja, casamento, não. Mas só uma parte aí, você vai fazer uma reforma agora, protestante, ou sobre o casamento? Porque a reforma nos interessa muito, com todo respeito ao você que está, né? Porque nos interessa, porque ali se converteu um grande padre. Sim, a gente vai abordar. Que ganhou a Bíblia de presente, começou a ler a Bíblia e leu lá o Justo Virar da Fé, e o Espírito Santo falou com ele começou a ler na Bíblia, se converteu em descobrir a verdade pela palavra. Muito bem lembrado, pastor Lino. Mas o que aconteceu aqui foi o calote de uma empresa, olha, farsante. Era contratada uma falsa proprietária do buffet. Ela deu no pé, né? Depois de enganar 50 casais. Quer dizer, nem esse sonho, né? Que um relacionamento. Eu sou corretor de imóvel legalizado. Então, o que acontece é o seguinte, eu nunca venderei para um cliente meu um imóvel que está em obra. Isso é eu. Ele pode até comprar, mas vai assinar um contrato comigo dizendo que, porque tudo que você faz, isso aí, Celso, é você pagar uma coisa sem ter ele em mão. Isso é muito perigoso. Pode até dar certo, mas você vê aí que os calotes estão aí estampados nas redes sociais e muitas pessoas entram nele. Doutor Renan está com uma palavra aberta ali, mas eu queria um outro assunto que foi veiculado, que nos chamou a atenção. O ressurgimento do poder bélico na Rússia começa a assustar o mundo. Fontes europeias afirmam que os russos foram vistos com seus aviões de guerra sobrevoando os céus da Europa. E mais, exibiram também frotas de navios de guerra pelo mar da Europa. Navios estes ultramodernos e possantes, causando uma reação dos países europeus como uma provocação. A terceira E guerra os mundial. mísseis... Me chamou a atenção, doutor. O nome dos mísseis... Provocação. Satã. Seria por acaso isso? E mais, doutor Renan, um país como a Lituânia chegou até a distribuir panfletos prevenindo a população sobre uma possível invasão. A pequena República de Montenegro também se manifestou. Ligou o sinal de alerta na Europa. E por que não dizer no mundo, né? Detalhe, desde a Guerra Fria não se via coisa igual por parte da Rússia. Agora, doutor, americana, ou seja, tem algo aí estranho, não tem, doutor? Por que interessaria? Por que interessaria o Donald Trump? Ô Celso, quando você fala em Rússia, eu me lembro de Apocalipse, capítulo 6. Você viu que tem a sua Bíblia? Pode ler lá em Apocalipse, capítulo 6. E no versículo 4 está escrito assim: e saiu outro cavalo, vermelho, olha só, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Olha que coisa tremenda. A Rússia hoje, né, infelizmente o Brasil também faz parte, né? A Rússia hoje faz parte do chamado BRICS, né? É Brasil-Rússia. E o Brasil, no meu entendimento, é o cavalo branco do Apocalipse. Mas a Rússia é o cavalo vermelho, que fala de guerra. E diz que foi dado a esse cavalo vermelho que tirasse a paz da terra. E olha que coisa interessante que está acontecendo no mundo por causa da Rússia. Olha o que está acontecendo. Aconteceu há pouco tempo na Crimeia com a Rússia, é agora na Síria o que está acontecendo por causa da Rússia, e agora a espionagem que a Rússia... Porém, diz aqui no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 4, é assim, ó, e foi-lhe dada uma grande espada. Olha, quem tem espada no mundo hoje como a Rússia tem? Só os Estados Unidos têm. A espada que a Rússia tem, que são as armas nucleares, Celso. Esse Satã que você está falando, isso tem um poder destruidor que é uma coisa terrível. Satã, esse nome não sugere? Mas o que você quer de um país que é ateu, um Estado ateu? Mas, doutor, faz um alerta também, porque nossas igrejas estão muito voltadas hoje para as campanhas, assim. Mas o que Marcos fala? Gente, olha, olhai, vigiai. Não é um tempo que nos sugere que devemos estar antenados, doutor? Nós estamos em tempos difíceis, Celso. E a igreja precisa se alertar. Olha, há pouco tempo morreu com 93 anos Shimon Peres, não é verdade? E o Shimon Peres, ele tinha procurado o Papa Francisco
e disse para ele, ô Francisco, vamos criar a ONU das religiões. Isso deve ter 1 ano e pouco, Celso. Vamos criar a ONU das religiões, isso é, Organização das Nações Unidas das Religiões. Olha a proposta. E você, Francisco, vai ser o líder dessa, vai ser o presidente dessa ONU. Olha só. Então nós estamos vivendo dias apocalípticos. Mas qual o recado, doutor, a mensagem, você que está também chegando no YouTube, né, conferir os temas do programa Ponto de Encontro, você vai também vislumbrar lá esse despertamento. Por que hoje em dia se sugere, esse evangelho, doutor, que hoje nós vimos na maioria das igrejas, né, do bem-estar aqui na terra, e não alerta a igreja do perigo realmente que nós estamos correndo. Por que não se pregar isso, doutor? Por que não vale a pena citar? O programa Ponto de Encontro até uma referência a isso, eu entendo que é uma porta, né, que Deus tem aberto para te esclarecer, para você não ficar também iludido, né? Porque quem está esperando viver muito bem aqui nessa terra, sinceramente, não está nem se preocupando com um caos que se avizinha. Com certeza. E eu tenho dito, Celso, particularmente, né, que 2016 está sendo um ano de observação. 2016. E o ano 2017 vai ser um ano de juízo. Isso é que é pior. Porque eu creio que o homem já chegou ao topo, né, em termos de observação. Não dá mais para dizer assim, aonde é que o homem vai chegar? Onde o homem vai chegar? Em termos de pecado, extrapolou. Não tem mais limite para o homem, Celso. Não tem mais limite. O que um homem, em termos de prostituição, vai fazer mais? Não tem mais o que fazer, Celso. Eu, quando eu ouvia falar em sexo coletivo, eu ficava apavorado, Celso. Você está entendendo? Troca de casais, eu ficava apavorado. E hoje? Hoje, nem comentário mais se faz. Troca de casais hoje é a coisa mais comum que tem. Você vai com a esposa para um hotel X, um encontro que eles marcam, ali um transa com o outro, sai dali como se fosse nada, é meu amigo, como é que foi a noite, foi legal? Assim, Celso, não tem mais. Então, 2016 para mim é ano de observação. E já está acabando, né? E o 2017... se avizinha, está chegando. Vai ser ano de juízo. Aí o homem vai ver que Deus existe ou não existe mesmo. Mas deixa eu só um comentáriozinho, porque houve um terremoto agora na Itália. Você falar sobre isso? Aliás, eles estão se repetindo. Mas você viu falar agora? Nós citamos semana passada também. Por exemplo, um terremoto de 6,5 no centro da Itália, Úmbria. E é interessante porque em 2009, Celso, em julho de 2009, houve um grande terremoto em Aquila. E a Aquila quer dizer águia, não quer? O que é águia para a Itália? Você sabe o que é águia para a Itália? É o símbolo da Itália. Ah, o símbolo. O exército italiano é uma águia. Deu para entender? Os imperadores romanos. É a águia. Que vê por cima, que sobe muito, é a águia. E houve um terremoto nessa Aquila, destruiu a cidade toda, momentos históricos todos de Aquila. E o G8 esteve lá em 2009, Celso. Entende? E naquela época, o Bento XVI, ele falou o seguinte: o mundo precisa de um presidente para administrar a crise econômica que tinha começado em 2008 nos Estados Unidos, a chamada bolha imobiliária. Entendeu? Explosão lá, acabou tudo. Os Estados Unidos entrou em crise, depois o mundo entrou em crise também. Precisamos de um presidente. E a China, nessa mesma época, ela falou assim: precisamos de uma moeda única para o mundo. Olha o quebra-cabeça. 2009. Vai juntando. Agora, quando chegou esse ano 2016, houve lá, porque na Itália passa um cinturão de fogo. Uma placa, tem várias placas lá, no meio da Itália de norte a sul. E deu um outro terremoto forte também, que destruiu a cidade todinha. Deu para compreender? O senhor está falando aí, está me vindo assim
um entendimento de que Deus está julgando, Não. semelhantemente como fez com o Egito, né? Os deuses. Eu vou concluir agora. Tá, sim. Agora, quando foi essa semana, deu outro terremoto na região central, numa cidade chamada Úmbria, no centro da Itália. Porém, os 2 terremotos foram sentidos em Roma. E o terremoto aconteceu a 200 quilômetros de Roma. Olha que coisa interessante. E agora, essa semana, um padre italiano, sabe o que ele disse? Sim. Esses terremotos estão acontecendo porque Deus está punindo a Itália por causa do casamento gay. Olha só. Falou assim, rapaz. E ele diz o seguinte, que a Itália, olha que coisa interessante, foi o último país da Europa a aprovar a união civil gay. E ele então, vendo esses terremotos que estão acontecendo lá, falou assim, isso daí é o juízo de Deus. Mas não é? Não, eu não estou falando Gente, nada. que coisa. O padre falou. Sim, né? mas E só, alerta. tá, ele falou assim, é o juiz de Deus. Mas aí a igreja se levantou e censurou o padre. Porque ele ofendeu os ateus. Porque Não pode, falou não que é pode. juiz de Deus. Não pode, né? Como é que Deus pode... Se Deus não existe, como é que Deus vai julgar? A igreja não pode falar isso. Deu para compreender? E também ofendeu as pessoas que optaram pelo... Ou seja, as pessoas não querem ouvir a verdade, né? E o padre, então, mas ele disse que isso aí é juízo de Deus. Agora, será que Deus está fazendo juízo por causa dos gays? É isso que essa que é a verdade. A resposta é não é por causa dos gays. Não é por causa do juízo de Deus, por causa dos gays. Porque quando a gente lê lá em São Mateus, capítulo 24, olha só, você que tem Bíblia, hein, amigo? Olha o que está escrito. Porquanto se levantará nação contra nação. Não está vendo isso hoje? Isso. Reino contra reino. Agora foi o Reino Unido, né? A Inglaterra lá que quis sair do etc. Deu um problemão, né? É. E haverá fomes, olha só. Haverá fomes. Haverá pestes. Olha, o Zika vírus. Não adianta fazer campanha, então. E depois, haverá terremotos. Está escrito aqui, ó, 24:7. Haverá terremotos em vários lugares. Inclusive na Itália. Não é por causa de ser gay ou não ser gay, não, hein? É que a palavra de Deus está dizendo que na vinda de Jesus haveria terremotos em vários lugares. E a Itália está pagando o preço. A Itália está pagando o preço e a Itália ainda vai pagar muito mais. Pelo somatório, né, doutor? Se você ler lá em Apocalipse 17, a Bíblia está escrito assim, que a besta, não é verdade, que está montada sobre 7 montes, não é? Não é outro lugar senão na Itália, né? É na Itália, não tem outra cidade. 7 colinas, não montes. tem jeito. Você que estudou um pouquinho de geografia. Mas ele fala em capítulo 17 que a mulher, né, que está sentada sobre sobre 7 montes, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Olha, capítulo 17 de Apocalipse. Com toda a clareza. Quem visita a lá... mulher que está montada sobre 7 montes, olha só. Não tem outra cidade no mundo montada sobre 7 montes, a não ser Roma. Está entendendo? Ela é a grande cidade, olha só. É a grande cidade. E também fala também das vestes escarlatas também, né? Está tudo ali. E diz mais, né? Não são os gays que estão fazendo prostituição, não. Diz que é a mulher é que está fazendo prostituição. É a mãe das prostituições. Olha que coisa tremenda. Nós precisamos dar mais atenção à palavra de Deus, Celso. Nós não estamos preocupados assim, em expor, em abrir a palavra de Deus para as pessoas. Essa é a verdade. E o programa Pão de Encontro se propõe exatamente isso. Olha, faça uma reflexão, né? A palavra de Deus é para ser compreendida, né? Pregada e entendida. Olha, e a hora foi embora. 12 horas e 7 minutos. Mas, doutor, eu queria colocar aqui, rapidamente aqui, foi abordado sobre o Halloween, né? Que é a tal festa lá que nasceu na Inglaterra também, né? Naqueles países, nas Ilhas Britânicas, né? Uhum. E achei interessante que no México, na mesma data, eles comemoram a festa dos mortos. Só que essa festa tem um cunho mais religioso, né? Eles só pedem para você não fazer, para não que se faça uma comparação com Halloween, não, porque essa festa tem caráter religioso. E em que consiste então essa festa no México?
No dia 1º de novembro, as crianças são reverenciadas, as crianças que morreram, né? Segundo a lenda, os seus espíritos voltariam nesse dia. Pessoas mascaradas com personagens característicos. No dia 2, é a vez dos adultos, também caracterizada com personagens mascarados, desfilando alegremente pelas ruas e praças do país americano, no caso o México. A festa tornou-se tão importante que é patrimônio cultural desde 2003. E eu fiquei olhando aqui. E no Brasil, simultaneamente, é a vaquejada, outra festa, agora praticada com animais, né? Conta com a aprovação do Senado, que olha a festa como prática esportiva. No caso específico do Nordeste, onde houve protestos de ONGs, né? Protetoras de animais. Este mundo, além de pagão, é muito festeiro, doutor Renan? É um mundo interessante, né? Você vê, até o governo aqui pegou uma... Mas eu estou me lembrando, Celso, que no dia 1º, né, que foi o dia considerado de todos os santos, né? Achei interessante que lá em Tocantins, né, a igreja católica, mas podia ser a igreja evangélica, não é? Mas ela se reuniu numa gruta, não é verdade? E achando que aquela gruta é um local sagrado, lá em Tocantins. Então estavam reunidos lá numa missa, e de repente desabou parte da gruta, dia 1º, hora, dia dos mortos. Você está falando de mortos aí? Olha só. Está entendendo? E com isso morreram 10 pessoas no Brasil, aqui, ó. Você está falando do México, né? Isso. Está entendendo? E também uma festa religiosa. Também né? festa religiosa. E morreram 10, feriram uns 5 ou 6 ou 7, ainda tinha outros ainda. Entende? Mas eu achei interessante que o padre, né, que estava oficiando a missa, ele não estava debaixo da gruta, não, ele ficou lá de fora. Meu Jesus É amado. verdade. Ele não teve nada não, mas as pessoas entraram, mas fazer o quê? Fazer o quê? Falaram, vai, mas eu não vou, eu estou fora, eu estou fora. Mas então, doutor... Ô Celso, agora, desculpa, Celso, mas lá em Deuteronômio, capítulo 18... É com o senhor agora. Não, lá no capítulo 18, tem uma palavra muito boa que ela fala assim, não haja entre vós quem invoque os mortos, Celso. E eu acho que a igreja é uma grande culpada desse culto aos mortos. Alguém tem que ser culpado disso aí, Alguém tem que não. ser responsabilizado, né? Vê se não está escrito, capítulo 18 de Deuteronômio, que você, amigo, tem a sua É Bíblia. recorrente essa Pode mensagem. ser católico, pode ser qualquer Bíblia que você tiver aí, no capítulo 18 de Deuteronômio. Olha se não está escrito aí. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Versículo 9 em diante. As nações que não acreditam em Deus, elas cultuam os mortos. Mas está escrito, não aprenderás com ele. Entre ti, olha, não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho e sua filha. No Brasil, há alguns anos, em Cantagalo, uma mãe ou pai ofereceu uma criança em sacrifício. Isso que está escrito aqui, ó. Quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, não se achará adivinhador, olha só. Não se achará prognosticador. Tem um camarada da televisão que fala assim, liga para mim, 13, 15. Não. Prognosticador. Não se achará agoureiro, nem feiticeiro. Eu achei interessante uma vez um médium espírita famoso de Itapiruna, ele disse que o médium de antigamente não era chamado de médium, era chamado de feiticeiro. Isso eu vi no programa de rádio, em Itapiruna. E aí está dizendo, não se achará entre vós feiticeiro, nem encantador de encantamento, e não haja quem consulte um espírito adivinhante, e nem mágico, e não haja quem consulte os mortos. Olha só. Não haja quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação para o Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás, como o Senhor teu Deus. Estas nações que há de possuir, elas ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti
o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Se você é de Deus, você está proibido. Se você é de Deus, se você crê, olha, eu não gosto muito desse negócio. Consulta do santo fulano de tal, consulta. Gente, não morreu. Não há. O Jó, ele fala assim: há esperança para a árvore. Porque mesmo morrendo, é só dar uma chuva que a bichinha brota. Mas para o homem não há esperança. Doutor, vai um alerta então para os mexicanos, né? Não adianta então celebrar. Nem com alegria os mortos, né? Nem com alegria. Nem com alegria. Morto é morto, acabou. Né? E interessante, senhora, né? Muito curioso, é bom você saber isso, né? Porque o corpo nosso, o corpo simplesmente é uma morada, Celso. É um domicílio. É uma casa. E na verdade, o homem não morre. O que morre é a morada dele, é o corpo. O corpo é que vai para o cemitério. Quando vai, né? Agora, o espírito que está naquela casa não fica ali, Celso. Volta para Deus. Se fosse um animal... Então a pessoa, quando é um animal, o animal se extingue completamente. A alma do animal está no sangue dele. Morreu. O outro animal acabou. Não volta para isso aqui, não. Morreu, começou. Já o homem, quando morre, o corpo dele é que vai para a sepultura. Só o corpo. Então a pessoa está indo lá no cemitério visitar, está perdendo tempo. Porque a pessoa não está ali. O homem morreu, começou a eternidade. É a verdade. Então a Bíblia fala assim: prepara-te, para encontrar, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Esse Deus é maravilhoso. Morrer, todo mundo vai morrer, né, pastor? O senhor falou uma coisa interessante. Depende agora como eu vou me levantar do túmulo. É interessante, olha só. O sangue foi dado para... O derramamento de sangue foi dado para a remissão de pecados. Não adianta, você pode guardar toda a lei, Celso. Eu acho interessante os adventistas hoje ficam muito preocupados com o sábado. Mas a palavra de Deus fala assim: sem derramamento de sangue, não há remissão. Não há perdão de pecado. Você pode guardar o que você quiser. E por isso que Jesus morreu. Ele veio ao mundo, assumiu o meu pecado, está entendendo? E a minha culpa, mas no terceiro dia. E qual é o dia que Jesus... Por que Jesus não ressuscitou no sábado? Porque o sábado é o fim da lei. Amém. E o que quer dizer fim da lei? Quer dizer, a lei aponta para Cristo. Está entendendo? Então Jesus... é maior do que o sábado. Não tem nada. Assim, quem está aqui é maior que sábado? Né? E ele... Quando é que ele ressuscitou sábado, Celso? Não foi no primeiro dia da semana? Foi ou não foi? Foi. E o primeiro dia da semana que dia que é? Opa, não é o sábado. Então o povo de Deus, quer ser povo de Deus, comemora o primeiro dia, porque é o dia da nova criatura. O sábado é da velha criatura. E se eu creio que Jesus é Deus, é melhor sentir Deus, né? Segue o critério da palavra. Amém. Sem derramamento, não tem perdão. E Jesus morreu em que dia? Foi sexta-feira? Por quê? 6 dias trabalhará, Celso. O sétimo. Ele trabalhou. E quando for no sábado, ele descansou. Amém. Deu para entender? Cumpriu a parte dele como homem. Não é verdade? Igual Deus cumpriu a parte dele como Criador também. Deus não trabalhou, descansou. Mas está engraçado, né? Descansa sábado. Peraí, segunda-feira você vai começar a trabalhar. Não é desse descanso que Deus está falando? Está falando descanso eterno. Amém. Você faça tudo o que você quiser, amigo. E quando você for homem, faz tudo o que você quiser. Mas aceita Jesus. O dia que você aceitar Jesus, você está livre da lei, está livre de tudo. E nem Deus pode cobrar mais de você. Sim, nem vai cobrar. A palavra. Deus te abençoe. Bom domingo. Boa semana. E até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser, né, Celso? Amém. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor.